Olá, os falsos profetas, os falsos mestres da atualidade. Você já sabe identificá-los? Por mais que esse termo seja conhecido e falado em nosso meio, parece que há uma ignorância ou uma cegueira por parte das pessoas em relação a esses elementos. Será difícil assim identificar um falso profeta? Ou não temos o conhecimento necessário da Bíblia para podermos apontá-los e dizer: esse é um falso profeta? A Bíblia nos dá meios para identificá-los? Sim, é o que eu vou mostrar agora. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, ele vai deixar bem claro como identificar um falso profeta, um falso mestre. Observe. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Observe, no versículo 1 já dá uma introdução, dando a característica de um falso profeta, um falso doutor, um falso mestre. Diz que ele introduzirá encobertamente heresia de perdição. Entenda, o falso profeta, o falso mestre, ele vai falar a verdade, ele não vai mentir para você. Ele vai usar as escrituras, ler o que está escrito, dar a mensagem, certo? E introduzir dentro da mensagem, sutilmente, a heresia de perdição. Por isso aí uma dificuldade maior para identificar o falso mestre, o falso profeta. Porque para muitos esses elementos pregaram a palavra, acabam aceitando aquilo como verdade, ok? Mas esse não é o ponto principal para identificar um falso mestre, mesmo porque com a divisão que há hoje das igrejas, denominação A, denominação B, denominação C, onde cada qual toma para si a sua verdade e tem as outras como pregadoras de heresia, assim fica complicado identificar um falso profeta, um falso líder. Cada qual se esconde ou cada qual se reserva em sua denominação, acreditando que ali é a verdade. E a outra denominação, é possível que haja ensinamentos errados. Para quem já frequentou ou frequenta cultos, igrejas evangélicas, sabe do que estou falando. É desse jeito que funciona. Não é verdade? Então, por esse princípio, é complicado dizer quem de fato está pregando heresia. Mas vamos seguindo. O versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Eu vou ler aqui em uma outra versão e você vai entender melhor esse versículo. Observe. Na Nova Versão Internacional, o versículo 2 diz assim: muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Presta atenção. Por causa desses homens, desses falsos profetas, desses falsos mestres, o caminho da verdade será difamado. Ou seja, as pessoas hão de falar mal do Evangelho por conta dos exemplos ou das ministrações que estão sendo feitas por esses elementos.
será difamado. Observe, o evangelho ele não é difamado por conta de curas. Podem ocorrer dúvidas se de fato é Deus que está operando ou não, mas não chega a ocorrer uma difamação por conta disso, ok? Logo, entendendo isso, vamos chegar a um ponto-chave. Trazendo em sua memória o que mais escandaliza o evangelho, o que mais tem feito com que as pessoas que não vivem dentro de uma igreja difamem o evangelho. Culpados não são eles, culpado é o que eles estão enxergando através desses falsos líderes. Coisas que a pessoa que está inserida dentro desse contexto, dentro dessas igrejas, não consegue perceber. Agora não percebe por quê? Porque elas estão buscando aquilo o que o falso profeta, o falso mestre está oferecendo. Observe agora o versículo-chave para identificar esses elementos. Versículo 3. E por avareza, preste atenção, farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição. Pegou a característica principal de um falso profeta, um falso mestre, é a cobiça, é fazer do povo de Deus negócio. Essa é a principal característica que Pedro nos dá aqui de um falso profeta, um falso mestre. Se você está em um lugar onde tudo é dinheiro, os valores é o que determina o valor da pessoa. Se você contribui, se você dá o dinheiro, você é amado. Se você não dá, você não vale nada. Você é visitado pelo seu pastor em razão do dízimo que você dá. Quando você não tem condição de ofertar ou dizimar, você é uma pessoa esquecida. Logo, esse é um lobo na pele de cordeiro, onde está visando apenas o lucro para alimentar a sua cobiça. Enquanto igreja, nós vemos pessoas que são valorizadas pelo porte social que tem. Não importa o erro que ela venha cometer. Se ela tem uma boa estrutura financeira, todos vão bajular essa pessoa, passar a mão na cabeça sobre os seus erros e mantê-la ao seu lado para manter, preservar ali o lucro. Ao contrário que uma pessoa simples, sem expressividade financeira, é tratada de forma contrária, desigual, desumana, disciplinando, afastando, humilhando, porque não tem o que apresentar financeiramente. Esses homens, esses falsos mestres, esses falsos profetas visam apenas o lucro. E observe, como eu já falei, o falso mestre, o falso profeta, ele fala a verdade. Ele abre a Bíblia e ministra aquilo que está escrito. Daí a confusão que se faz. Por isso, muitos, os simples, que precisam de entendimento, precisam de pessoas sérias para instruí-los no caminho da verdade, são enganados. Observe mais à frente o que diz o apóstolo Pedro. Versículo 14. Observe. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. Olha as presas deles aqui. Observe agora, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Observou o que tem no coração de um falso mestre, um falso profeta? O apóstolo Pedro
aqui, inspirado pelo Espírito, declara: o coração desses homens são exercitados na avareza. O que está cheio dentro deles é a cobiça pelo ouro, pela prata, tudo aquilo que o mestre disse que não deveriam cobiçar. Essa foi a mensagem de Cristo. E de ninguém cobiceis nem a prata, nem o ouro, nem as vestes. E esses homens fazem tudo ao contrário. Cobiçam, humilham, prendem, machucam, vendem, cobram, em razão das suas necessidades, das suas cobiça, sua avareza. Observe o versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, presta atenção, eles conhecem a verdade. Eles têm o conhecimento da verdade, mas deixam em razão da avareza. Erram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Se você não sabe, Balaão era um profeta muito usado por Deus, de uma intimidade extraordinária com o Senhor, o qual tinha visões de olhos abertos. E Balaão foi contratado pelos inimigos de Israel para proferir maldição contra Israel. E Balaão disse a verdade para aqueles que o contratou. Segundo a revelação, inspiração que ele teve diretamente de Deus, ele disse: Israel, eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, mas abençoar. E declarou enormes bênçãos para o povo de Deus que estava ali em transição para a terra de Canaã. Certo? Muito bem. Mas o texto está dizendo aqui que Balaão foi corrompido por um preço. E o que aconteceu? Balaão não pôde profetizar maldição contra Israel, mas Balaão, movido pelo valor financeiro, pelo alto custo apresentado a ele, ele ensinou como colocar tropeço ao povo de Israel. Ele ensinou aos inimigos de Israel o que deveriam fazer para Israel tropeçar e assim Deus os abandonar. Tudo isso em virtude de valores, pela cobiça. Balaão falava a verdade, Balaão tinha inspiração, Balaão tinha revelação diretamente com Deus. Veja, por isso se torna difícil identificar um falso profeta. Mas a cobiça no coração de Balaão era maior do que permanecer no caminho da verdade. É por isso que o texto disse que esses, os falsos mestres, seguem o caminho de Balaão, que deixou o caminho da verdade a troco de um prêmio da injustiça. Sendo assim, não é difícil identificar um falso profeta. Basta você ter a noção de que o reino de Deus não se constitui em dinheiro, em prata e ouro. Não, Cristo não veio estabelecer essa regra financeira. Cristo veio tratar da salvação e resgate de almas. Ah, mas a igreja precisa disso, de dinheiro para se manter. Nunca precisou. A igreja, o qual vemos na Bíblia, ela sempre trabalhou com questões de finança em ofertas para ajudar os próximos, para ajudar os irmãos, para beneficiar aqueles que estavam em necessidade. Toda a orientação da Bíblia foi para isso. Mas a partir do momento que o homem passou a instituir uma religião organizada, onde passou a construir seus suntuosos templos, querendo parecer deuses, reis
da vida de rainhas, as suas mulheres, as suas esposas, foi que passou a ter a necessidade de coletar e colher esse dinheiro em forma de dízimo para encher os cofres que beneficiam apenas a eles. Porque essa soma não bate, essa soma não fecha. Como pode um líder andar em seus jatos, seus carros de $500.000, enquanto o seu fiel mal tem o que se alimentar? Como não identificar um falso profeta? Porque um homem de Deus, ele se compadece daquele que está em necessidade. Ele vai se compadecer, daqueles que estão em precisão. E não ao contrário. Eles dizem: entregue o aluguel da tua casa para que Deus te abençoe. Olha que loucura. Um grande nome aí da mídia, tempos desses, pediu o aluguel dos seus fiéis. Para quem vive de aluguel sabe o quanto a coisa é fina. E o que dizer de uma influência que deixou o mundo aí da vida por dinheiro, já que vocês me entendem, e adentrou a um desses santuários para agora servir a Deus, acreditando de fato que ia encontrar um caminho para servir a Deus. Chegando lá, essa instituição, essa igreja, tirou tudo que ela tinha. Estamos falando de milhões. Essa pessoa entrou em crise depressiva, entrou em crise, pediu ajuda, não houve retorno desse povo que só sugou. Em desespero, não vamos julgar aqui o seu nível de fé, porque uma criança na fé voltou às práticas antigas para poder sobreviver. Em razão porque a igreja a qual ela frequentou só soube tirar o seu patrimônio. E quando ela mais precisou, a expulsou. E ainda acusando-a de estar possessa. Como não identificar um falso profeta? Esse dia alguém mandou um post para mim, onde haveria um culto e as cadeiras estavam à venda para os fiéis assistir esse culto. Valores enormes, 20 mil, 30 mil, 90 mil, até 130 mil. O que é isso? De que evangelho estamos falando? O evangelho da graça? Ou o evangelho da paga? Você tem a opção de escolher entre o evangelho da graça, porque a graça já fala, é de graça, ou o evangelho da paga, que também já deixa claro, você tem que pagar. Mas você está pagando para quem? Saiba que Deus não precisa do seu dinheiro. Ele nunca pediu seu dinheiro. Não, nunca pediu. Olha o que eu vou te mostrar aqui agora. Observe, vamos fazer um pequeno passeio pelo livro de Atos. A partir do versículo 42 do capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Observe. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Observe agora. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Entendeu como funcionava? A arrecadação que se fazia era para repartir e não para acumular em razão de um homem, de uma família ou de um local. Que é pior, o que é pior? Ou de um local. Investe-se milhões em um local e não investe-se uma cesta básica em um membro. Como não identificar um falso profeta, um falso mestre?
Os apóstolos recolheu, absorveu aqueles recursos, mas não foram para si. Repartiu para suprir a necessidade do povo. Tem alguma coisa errada, essa soma não bate. Quer ver mais? Vamos analisar mais as escrituras. Observe, em uma ocasião, um levita, um músico, a qual não devemos chamar de levita, mas usando esse termo conhecido entre a religião. Um levita, lendo a Bíblia, seus olhos foram iluminados e compreendeu um pouco a passagem acerca dos dízimos e viu que os dízimos era para suprir a necessidade dos levitas, das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Ele, ao perceber isso, correu ao seu pastor e pediu a sua parte da coleta. Ele disse: eu sou levita, e eu li na Bíblia que as entregas dos dízimos também é para mim. E o que aconteceu? A sua liderança, o colocou de castigo, o repreendeu e o colocou de castigo. Tirou ele da função de músico. Como não identificar um falso profeta? Todos conhecem também a passagem onde Pedro e João operaram uma cura na porta do templo, tirando um homem da condição de coxo. Para efetuar aquele milagre, o apóstolo disse: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho, em nome do Senhor Jesus te dou. Levanta-te e anda. E o que é o contrário hoje? Você tem ouro, você tem prata, traga que o que eu tenho eu vou te dar. Aí tentam efetuar uma cura. Olha a diferença. Compre o feijão ungido para ser curado na sua casa. Compre a garrafinha de água a R$ 1.000 e leve para a sua casa para ser curada. Esses dias eu vi alguém manchando a mão em tinta e botando em um papel e vendendo a R$ 1.000 para que o povo levasse aquela mão para abençoar a casa. Como não identificar um falso profeta? Como não identificar um falso profeta? Houve uma crise aí da Covid e a gente vendendo aí amuletos da fé para proteger contra a Covid, para curar, vendendo a preço absurdo. Na verdade, não tinha nem que mencionar venda de nada, de nenhum amuleto para curar ninguém. Ao contrário dos apóstolos, que diz nem ouro nem prata. Esses elementos diz ouro e prata para eu te curar. O falso profeta, o falso mestre, ele vai na contramão dos ensinamentos de Cristo. O assunto é dinheiro. Deu para entender? O falso profeta, ele é movido pela cobiça. Um desses elementos chegando na casa de um fiel para cobrar o dízimo, ouviu a seguinte resposta do fiel: pastor, eu não pude entregar o dízimo porque estou desempregado e o único dinheiro que eu tenho aqui é de comprar o gás que acabou. E eu fui e comprei o botijão de gás. Pasmem, acreditem. Esse elemento, aquele elemento, o cão guloso, usando da sua autoridade e medo que já tinha colocado na mente daquele simples, levou o botijão como forma de pagamento de dízimo e deixou aquele fiel sem nada. Como não identificar um falso profeta? Está compreendendo? Observe o texto a seguir, porque esse é definitivo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20.
Paulo discursando para os irmãos de Éfeso em sua despedida. A partir do 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Observe. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu líderes ou bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Esse é outro detalhe, viu? Pessoas querendo ser Cristo. Porque eu sei, observe, isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Essa raça não tem pena, não se compadece de ninguém. O intuito dele é dilacerar a vítima. Enquanto houver fôlego, enquanto houver um resquício de respiração, eles estão ali sugando. Observe. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Versículo 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Observou? Qual era a determinação? Não cobiçar as finanças de ninguém. Não tirar nada de ninguém. Porque o Evangelho não é isso. De graça, recebeste de graça, dai. É o seguinte, vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar, vai compartilhar, os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Observa aqui, olha que detalhe interessante. Isso aqui vai pegar muitos, viu? Paulo declara: não cobiceis nada de ninguém, nem ouro, nem prata, nem as vestes. Em seguida ele diz: porque vós bem sabeis que para aquilo que me era necessário, as minhas mãos trabalhou para suprir as necessidades dele e dos seus companheiros. Por que esse pessoal que gosta de defender aquela palavra que diz digno é o obreiro do seu salário, ignora esse fato? Paulo dizendo que trabalhou para não ser peso e para ser um exemplo para todos. Eles ignoram essa parte porque isso vai de contra ao que há nos seus corações, a cobiça. E eles querem explorar a fé de vocês botando preço. E essa fé não tem preço. Viu como identificar um falso profeta, um falso mestre? Vamos finalizar com um texto muito belo e muito lindo, ainda discurso de Paulo. Observe o que Paulo pregou quando chegou em Atenas. Me acompanhe. Atos, capítulo 17, versículo 23 a seguir. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha como Paulo agora vai apresentar o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas ao pessoal de Atenas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Essa é uma outra questão. Vamos tratar em outro vídeo. Nem tampouco é servido por mãos
de homens, como que necessitando de alguma coisa. Olha o discurso aí dos falsos profetas, dos falsos mestres, dizendo que Deus precisa do seu dinheiro, que você precisa devolver a Deus aquilo que Ele te deu. Como que necessitando de alguma coisa. Observe agora. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus não necessita do seu dinheiro. Deus não necessita de nada. É Ele quem nos dá todas as coisas. Inclusive, o próprio Cristo, Ele disse isso: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas te serão acrescentadas. Ele aqui não pede uma parte sua para que ele possa devolver. Ou ele diz, eu estou te dando para você me devolver X%. Em momento nenhum. A única coisa que ele pede é que o reino de Deus esteja em primeiro lugar. E o que é o reino de Deus? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Dentro de uma fé onde Cristo é o centro. A fé onde Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Não passa disso. Todo discurso contrário a isso é enganação. Devolva a Deus aquilo que Ele te deu. Deus nunca pediu nada de você daquilo que Ele te dá. Mostre-me na Bíblia, no Novo Testamento, mostre-me que Deus precisa do seu dinheiro, da sua entrega, da sua oferta. Mas eu vou te mostrar que Deus requer de nós, espera de nós, que compartilhemos com o próximo, com o necessitado, com o órfão, com a viúva. Esse precisa, não Deus. Antes Ele nos dá todas as coisas para que façamos essas coisas. Entendeu? A regra era essa: ter o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Lembrando que as demais coisas aqui citadas no texto é o mantimento básico e a roupa básica, certo? Não é luxúria, não é riqueza, não é grandeza. Se você quiser essas coisas, busque com seu suor, com a capacidade que você tem. Então, identifique o falso líder, o falso profeta, quando ele está falando, buscando, requerendo, te forçando a dar as suas riquezas, seus benefícios, seu dinheiro suado. Não deixe de usar o seu sagrado dinheiro para o seu mantimento, para a sua família, para o remédio que você precisa, para fazer uma reserva. Então, vamos ser sensatos, vamos seguir a orientação do apóstolo Pedro de observar esses elementos e sair desse meio, rejeitar esse meio. E não tenha medo, eles não têm poder nenhum sobre você. O poder que ele tem sobre você é um poder psicológico. Pela sua simplicidade e falta de entendimento, eles mantêm você como presa, mas você, adquirindo conhecimento, você será liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Te libertará do jugo que esses elementos jogam em cima de você, te libertará do medo, te libertará da prisão, daquele alçapão que se chama de casa de Deus, te libertará de uma vida opressa, te dará dessa dependência do homem. Ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Meu nome é Adnei. Me acompanhe para nos desenvolvermos mais no estudo da palavra do nosso grande Deus, o eterno Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.